Bem-vindo à Casa da Divina Comédia, uma associação cultural em que abordamos os temas que definem a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura. Partilhamos estas aulas do curso Fundamentos do Cristianismo. Agradecemos a todos os que fizeram donativos para ajudar a suportar este projeto. Também você pode se juntar a nós. Siga os links nos comentários em baixo. Bom dia. Vamos então para a segunda aula. O tema desta aula é revelação e fé. Então, em primeiro lugar, explicar quais são as fontes da revelação. E neste tema preciso de advertir que parecemos protestantes. Geralmente, quando falamos de fonte da revelação, pensamos só na Bíblia. E é esta a ideia que temos. Pronto, a revelação está na Bíblia. Não é essa a doutrina católica. As fontes da revelação são a Bíblia e a tradição apostólica. E este aspecto é fundamental. Sem a tradição apostólica não se entende sequer a escrita do Evangelho. Pode-se dizer, sem dúvida, os Evangelhos foram inspirados. Pronto. Mas para quem não acredita, o primeiro acesso que vai ter à compreensão dos Evangelhos é esse? É dizer que foi inspirado? Vamos ver um problema concreto. Como é que se escreveram os Evangelhos? Será que foi de ouvir dizer? Portanto, chega um momento em que Mateus e João, que são testemunhas diretas da pregação de Jesus, começaram a pensar, tantos anos depois, vamos lá ver o que é que Jesus disse aqui e ali. Obviamente que não foi assim. O que acontece é que Jesus era um mestre em Israel e, como todo um mestre em Israel, o que fazia era ter os seus discípulos a quem ensinava esse ensino era oral e, portanto, o mestre fazia uma pregação, os discípulos decoravam e repetiam novamente essa pregação, o mestre ia corrigindo, etc. Ou seja, isto para dizer que os Evangelhos são fundamentalmente pregação posta por escrito. E isto é fundamental ter em conta, até para se entender a escolha dos livros canónicos. A escolha dos livros canónicos, obviamente, teve ali várias circunstâncias em que o imperador se meteu, etc. Mas quais foram, em última instância, os critérios para aceitar os livros canónicos? Basta ter em conta e compreender o que são os livros apócrifos. Na literatura europeia e Idade Média Latina, esse livro fabuloso de Ernest Curtius, ele começa por explicar exatamente, quando se fala dos apócrifos, diz que significa escondidos. Apócrifos são livros escondidos. Mas de quê? E explica Ernest Curtius, e com toda a razão, são escondidos da pregação litúrgica da Igreja. Ou seja, eram livros que as pessoas podiam ter acesso, de onde estavam excluídos, era exatamente da pregação da Igreja. Não eram reconhecidos como autênticos. E isso faz-nos perceber, com maior força, qual era o critério de aceitar o Evangelho. Obviamente, o critério é esse, era de pertencer a uma tradição apostólica e se esse Evangelho era ou não lido nas pregações litúrgicas. Isto leva-nos a concluir o quê? Que quando a Igreja faz uma interpretação do texto do Novo Testamento, não está a falar de uma coisa que lhe seja extrínseca, de um livro que está por aí e agora a Igreja faz uma determinada interpretação. Não. A Igreja está a fazer uma interpretação de algo que é próprio, que é dela, que surgiu da sua própria pregação. Portanto, é ela que está autorizada para fazer a interpretação de vida.
E sem essa interpretação, não tenhamos a mínima dúvida, nunca se pode chegar a um entendimento. A Bíblia não pode ser em si mesma motivo de unidade quando é ela motivo de discórdia, diz o Chesterton, e com toda a razão. Quer dizer, nós num texto podemos retirar o que quisermos, como é óbvio. Por alguma razão, o protestantismo está dividido em centenas e centenas e centenas de seitas. Porquê? Exatamente por causa disso. Porque de um texto podemos retirar o que bem queremos. Portanto, quando dizemos que a interpretação pertence à Igreja, ao seu magistério, isto é fundamental para a própria revelação chegar como deve a cada um. Obviamente, o magistério não interpreta arbitrariamente, está limitado. Está limitado aos Evangelhos e à tradição apostólica. Obviamente, um Papa não pode dizer qualquer coisa que esteja contra os Evangelhos. A interpretação do magistério não está acima dos Evangelhos, obviamente, está ao seu serviço também da tradição. Mas este ponto é fundamental, porque sem tradição apostólica não percebemos como é que os Evangelhos foram escritos, não percebemos como é que eles foram aceitos pela Igreja, reconhecidos como canónicos. Bem, uma vez posto isto, devemos então tentar perceber o que é o ato de fé. Existe uma longa tradição da Igreja, de pensadores da Igreja, que partem sempre de uma comparação entre o ato de fé e o ato de crença humana. E porquê que se faz essa comparação? Bem, por um lado, porque é mais fácil para quem não tem fé poder ter um campo comum onde dialogar. E a crença humana é uma coisa que se dá entre toda a gente, não é algo sobrenatural. E isto tem a vantagem de quê? De mostrar que a crença humana é omnipresente na vida. Sobre este ponto, lembro um livro de Ortega y Gasset que se chama Ideias e Crenças, em que é um estudo muitíssimo importante sobre o que é uma crença humana e o seu valor na vida, na existência humana. Há um momento desse livro em que Ortega diz: pode-se lutar por ideias e até morrer por elas. O que não se pode é viver delas. Este ponto é fundamental. A vida decorre em crenças. Sendo mais claros e concretos, o bater do coração não assegura a próxima batida. Acreditamos que vai bater. A maior parte, 98% das coisas da nossa vida, dão-se por crença. E se por acaso duvidamos, a existência paralisa. Não conseguimos fazer quase nada. Se começamos a duvidar que vamos continuar a respirar, acabou. Temos a certeza absoluta e evidente que vamos continuar a respirar? Não. Não. O que é que fazemos? Entregamos, acreditamos. Este ponto é fundamental para mostrar que depois a fé, aquilo que é pedido na fé, não é algo espúrio à vida, não é algo extrínseco à vida. A própria vida já decorre em atos de crença. Orígenes, Santo Agostinho, insistiram muito neste aspecto. Portanto, aquela pessoa que diz que só faz na vida o que tem a certeza absoluta, das duas uma, ou mente, ou é um inconsciente todo o tamanho, é que não percebe nada de nada. Portanto, este é o primeiro assunto. O primeiro ponto. A crença humana é omnipresente na vida. Segundo aspecto, básico, mas que nos esquecemos exatamente porque é tão fundamental.
é que todo o ato de crença, como o ato de fé, tem um conteúdo. A fé, não podemos substancializar a crença. Se alguém me diz, se alguém me pergunta fora deste contexto, acreditas? A minha primeira pergunta vai ser logo, acredito em quê? Não há ato de crença, não há ato de fé sem conteúdo. Isto é fundamental para perceber o que é o ato de fé. Eu acredito em alguma coisa e essa alguma coisa tem que ser minimamente inteligível. Eu tenho que identificá-lo. É nisto que me estão a propor para acreditar. Isto será tão fundamental que São Paulo dirá uma simples frase, mas muitíssimo clara. A fé vem pelo ouvido. Portanto, a fé não vem pelo sentimento. Não, a fé vem pelo ouvido. Isto é importantíssimo termos em conta. É que senão a fé vai ficar relegada a uma expectativa, a um sentimento, a algo que eu posso tirar da minha própria cabeça. E aqui a crítica de Feuerbach tem muita razão, não é? Que às tantas parece, se isto for mesmo assim, que a fé é apenas uma projeção dos nossos desejos. Mas não é assim. A prova mais evidente é que encontramos no Novo Testamento, quando São Paulo pergunta a Apolo: já foste batizado no Espírito Santo? E ele só responde: Espírito Santo, eu nunca ouvi falar. Obviamente, se ele nunca ouviu falar, também não pode acreditar. Portanto, primeiro aspecto fundamental é perceber do que é o ato de fé. Ele tem um conteúdo e algo que não foi criado por mim. Portanto, quando alguma pessoa me vai dizer, para mim Cristo é, eu preciso de saber, de onde é que ele foi buscar essa informação? Sem dúvida é bom que a fé seja apropriada, que o conteúdo da fé seja apropriado, que me diga a relação concreta comigo, mas nunca extravasando o conteúdo que me foi dado. Ele pode ser explicitado, mas mais do que isso não. Não podemos ir mais além. Segundo aspecto fundamental do que é a crença, do que é a fé. Não se pode acreditar no que é irracional. Mesmo que queiramos, não conseguimos acreditar. Ficamos paralisados. Na crença humana, exatamente a mesma coisa. Ficamos paralisados. A crença só se dá no âmbito do razoável. Sem dúvida, não pode ser o âmbito do evidente, do absolutamente certo. Eu, para isso, não preciso de acreditar. Basta abrir os olhos. Basta que me expliquem e que eu chegue a essa conclusão pelos caminhos da razão. Mas também não pode ser irracional. Se alguém me diz que há 10 minutos esteve nos Estados Unidos e agora está aqui comigo, eu não consigo acreditar, porque não é razoável. Ele não teve tempo em 10 minutos de estar nos Estados Unidos e agora aqui. Mesmo que eu queira, eu não vou conseguir acreditar nisso. Portanto, o conteúdo da fé tem que ser minimamente razoável. Senão, eu não consigo dar crédito. Terceiro aspecto fundamental em qualquer crença, ela apoia-se na autoridade de quem revela. Obviamente, eu dou mais crédito a se o meu pai me diz uma coisa do que se um estranho na rua me diz qualquer coisa. Porquê? Eu conheço o meu pai, sabe que era o meu bem, sabe que não sei pela história da nossa vida que não me tem mentido, etc.
e, portanto, obviamente, dou mais autoridade. Qual é que é a questão fundamental da autoridade das pessoas que reconheciam em Jesus? Era só o seu modo de vida, que era limpo, que era realmente muito intocável moralmente, etc. Não, não era esse assunto fundamental. As pessoas estavam admiradas da autoridade com que Jesus falava, porque ele tinha poder sobre a sua palavra. Ou seja, ele dizia uma coisa e essa coisa acontecia. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quando, na cena da tempestade, Jesus manda acabar com a tempestade. E, obviamente, os apóstolos ficavam admirados. A autoridade que reconheciam em Jesus era, sobretudo, uma autoridade que tem a ver sobre o poder que ele tinha sobre aquilo que dizia. Esta autoridade, obviamente, era fortalecida por várias provas. É fortalecida por várias provas. Jesus mesmo diz, quando lhe pedem um sinal, ele diz que a sua morte será o sinal. E porquê que a sua morte é um sinal? Porquê que a sua morte reforça a sua autoridade? Morreu pela verdade. Sabemos, pela descrição do julgamento, que as testemunhas não são concordes, portanto, não se poderia efetuar uma sentença. E o sumo sacerdote, para acabar com as dúvidas, faz-lhe uma pergunta. És ou não és o Filho de Deus? Jesus podia ter dito que não era, ou podia ter permanecido em silêncio e não responder, e não podia ser condenado. Ele dá a sua vida por este testemunho. Obviamente, quando uma pessoa dá a vida por aquilo que está a dizer, merece muito mais crédito, como é óbvio. Mas vamos pôr a hipótese de Jesus estar tão obcecado, tão convencido de si mesmo, que chegava a um ponto de fanatismo e que pronto, via-se assim. E, portanto, acreditava plenamente nessa verdade, mas não correspondia à verdade. Não é? O que é que poderemos dizer sobre isso? É que, nesse caso, não se compreende duas coisas da sua morte. Ele morre pelos inimigos. Isto é um acontecimento único na história. Ele não morreu pelos da pátria dele, pelos da sua família, contra os outros. Não, 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 não. Ele morre pelos seus inimigos. Esta pureza de determinação de vontade choca se viesse de um. Não se compreende se viesse de uma pessoa obcecada e fanática em relação a uma verdade. 2. Quando está a ser maltratado e a crucificar, o que ele se lembra de dizer é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou seja, ele consegue ter um distanciamento dessa sua verdade, que consegue perceber que os outros estão a fazer aquilo por ignorância. Esta lucidez com que Cristo defende a sua verdade dá-lhe uma autoridade inacreditável. Inacreditável. Portanto, a fé tem um conteúdo, tem que ser razoável, apoia-se muito na autoridade de quem revela, mas é preciso uma coisa mais. Um ato de vontade. É aquilo que nós chamamos assentimento. Por exemplo, num casamento, o que é que acontece?
um homem e uma mulher casam para toda a vida e, obviamente, essa decisão para eles é razoável. Conhecem-se, amam-se muito, é expectável que a outra pessoa não o irá trair, mas tem a certeza absoluta? Claro que não. Faz um assentimento. O sim que diz é um assentimento. Há ali um ato de vontade também. O mesmo acontece na fé. A fé não se dá sem esse ato livre de assentimento. E só assim a fé inclui o amor. Este ato de vontade significa a superação do egoísmo. Nós gostamos de controlar a nossa vida em tudo, de nunca sair de nós próprios, de ter tudo calculado. Este ato de entrega, de vontade, exige exatamente o amor. Por isso é que a fé pode ser de algum modo meritória. Agora, uma coisa é certa. Jesus, na pregação, deixa claro que é uma impiedade não acreditar. Que ele próprio deu mais que razões suficientes para a pessoa dar esse pé, dar esse passo, dar esse salto. Obviamente, estamos a considerar o ato de fé, ele insere-se dentro da existência. Obviamente que o ato de fé não é independente da vida que se leva. Havia alguém que perguntava a Pascal se eu tivesse fé mudava de vida. E Pascal respondia, cuidado, não aconteça que não tenhas fé, exatamente porque não mudas de vida. Ou seja, uma pessoa que leva uma vida contrariamente à sua consciência, contrariamente a qualquer noção de bem, obviamente também não pode alcançar a fé, obviamente que não. Mas sobre esse ponto já falaremos mais adiante noutras aulas. Depois desta caracterização toda que fizemos do ato de fé, devemos acrescentar algo sem o qual tudo fica em suspenso e nada acontece. A fé é um dom de Deus, é uma graça iluminante. És feliz, Simão, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Diz Jesus a São Pedro, quando ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Ter fé é participar, de algum modo, no conhecimento que Deus tem de si próprio. Portanto, é um ato de uma grande intimidade que não se pode dar se há uma separação de vidas completa, como é óbvio. Agora devemos dar um passo mais e perguntar por que razão Deus se revelou. Obviamente, compadecido dos caminhos errantes dos homens, há aqui um desígnio de amor para que se salvem. Mas não chega. São Paulo diz a Timóteo, Deus Nosso Senhor quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade é salvífica. Jesus diz a Pilatos uma afirmação impressionante. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Reparem no que Cristo responde à samaritana, quando ela diz, vocês os judeus adoram no outro monte, nós, em Jerusalém, nós adoramos aqui. E Jesus responde, vós
adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, sem verdade não existe adoração, não existe amor. É uma ilusão. E isto é importantíssimo ter em conta, que às tantas separa-se a caridade, separa-se o amor da verdade, como se isso fosse possível. Não é possível fazer. Não existe nenhum ato de fé a não ser enquanto assunção de verdade. Eu creio que isto é assim, que é mesmo verdade. Não se trata só de uma expectativa. Mesmo quando é uma expectativa, trata-se de uma expectativa de que a verdade que eu já conheço e que já está ativamente presente na Igreja, ela se cumpra. Isto é tão sério que São Paulo, no seu longo hino à caridade, que toda a gente conhece, a caridade não é invejosa, não pensa mal, não tem inveja, etc, 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 diz uma coisa que habitualmente nos esquecemos e que não ligamos. A caridade alega-se com a verdade. Pertence intrinsecamente à caridade alegrar-se com a verdade, porque sem a verdade não há caridade, não há amor. Este aspecto da fé é fundamental perceber. Bem, com tudo isto, devemos finalmente perguntar onde é que está condensado o conteúdo da fé. O conteúdo da fé está condensado no credo, nessa oração que rezamos todos os domingos. Obviamente surge logo uma objeção que o credo, com os seus dogmas, que é uma limitação ao pensamento. Então, há uma coisa que temos que perceber logo de início. Fala-se de dogmas como se eles não incluíssem uma explicação. Quem estuda a história dos dogmas fica admirado com as controvérsias, com o cuidado de raciocínio que está implícito na elevação de qualquer dogma. Veja-se o texto Dogma e Cristologia do Cardeal Ratzinger. É impressionante como vai explicando cada momento do dogma, cada pergunta que levanta, qual é que é a resposta. Obviamente podemos olhar para isto e dizer, mas de qualquer das formas está bem, que é uma explicação, mas limita. Iremos ver várias coisas sobre o conceito de limitação. Aqui, levando só esta questão. Se por um lado limita, também define uma identidade. Sem essa limitação, também nunca teremos uma identidade à qual aderir. E isto é importantíssimo. Não se dá nenhum ato de fé sem uma identificação de uma identidade. É nisto, e concretamente nisto, que eu acredito. Obviamente, muita gente levantou a questão de que o dogma foi algo acrescentado ao pensamento judaico através do encontro com o pensamento grego. Aqui é preciso explicar uma coisa de um modo muito radical. O encontro da cultura judaica não foi o encontro com uma cultura qualquer que por acaso era a grega. Não. Trata-se de uma revelação que aconteceu numa cultura, a judaica, num encontro com uma cultura que soube tematizar e aprofundar a razão enquanto tal. Por isso é que ambas as culturas se puseram a universalizar.
Se prescindimos do pensamento grego, estamos perdidos. A fé não se dá fora do âmbito do razoável, e o razoável é preciso ser a razão que a dite. Isto é fundamental. Prescindir do pensamento grego é prescindir da razão. Sem dúvida, muitas coisas poderão ainda ser clarificadas sob a razão e que o pensamento grego não chegou. É impossível prescindir dela completamente. Impossível. Isto é tão importante, ter em conta esta definição de identidade naquilo que acreditamos, que São Paulo faz uma admoestação que para mim é terrível. Lembro-vos o Evangelho que vos preguei, que recebeste, no qual sereis também salvos, se o conservais como vos preguei. De outra forma tereis acreditado em vão. Reparem, a fé é um ato de entrega que eu faço da minha existência às palavras de Cristo e sob elas construo toda a minha vida. Para quê? Para um dia descobrir que acreditei em vão, que não acreditei no que estava revelado, mas sim no meu pensamento do que seria o cristianismo. Este conservar aquilo que a Igreja prega, este conservar que não se dá sem a identidade do dogma, não dá realmente para acreditar de forma segura. Bem, penso que esta aula já está a terminar, já não tenho mais tempo. Agradeço terem-me ouvido e a próxima aula será uma explicação do início deste credo. Vamos começar exatamente pela criação, que acreditamos em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, a partir de agora, o conjunto das aulas terão o objetivo de mostrar como o conteúdo da fé é razoável. Agradeço mais uma vez terem-me ouvido. Até à próxima aula.